Estimados irmãos e irmãs, é para mim uma alegria muito especial ser parte desta igreja e também do ministério que ela representa e realiza para a glória do nosso Deus. E eu agradeço muito a oportunidade que hoje tenho de poder transmitir-vos a palavra no dia que a igreja celebra também, no dia de educação teológica. O nosso tema, um pouco largo, mas que simplesmente diz a educação teológica centrada em Cristo e na missão da sua igreja. A educação teológica cujo centro é Cristo e, obviamente, a sua palavra, e que se projeta na missão da igreja, a fim de fazer cumprir a grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo, de ir e fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem mandado e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É, de facto, estimados irmãos, uma bênção podermos estar juntos nesta hora. E é uma bênção nós podermos voltar-nos para a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Leonardo Moraes a oportunidade que me é dada neste dia para servirmos assim ao Senhor e darmos testemunho da sua palavra santa. A nossa vida, nós todos bem o sabemos, e se alguns não, bom será que possam ter isso sempre bem presente. A nossa vida é uma aprendizagem contínua. Nós não chegamos ao fim de um curso e de outro, e sabemos tudo, mas essa será uma base de preparação para que nós possamos ir adquirindo mais e mais conhecimento e com o objetivo último, que é precisamente conhecer o sentido da vida e compreender tudo o que está ligado e relacionado com esta razão suprema, o sentido da vida, que só em Deus nós encontramos, só pela sua palavra nos é revelado e que em nós se cumpre quanto mais fiel e devotadamente nós formos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o centro, a nossa missão daí deriva pelo seu mandato, a fim de que realizemos na terra a sua santa e boa vontade. No exercício da nossa missão, nós de facto somos sempre aprendizes. E ainda mais isto faz sentido quando nós estamos na presença do grande, supremo e glorioso Deus. Eu acho que um dos maiores problemas na vida de muitas igrejas e do povo chamado de Deus em geral é precisamente a consciência de banalidade com que as coisas santas são tratadas e a consciência também de que nós estamos em presença de um Deus que não é assim tão grande e que até pode ser manipulável. Ora, a consciência da grandeza, da glória, da majestade do Deus Altíssimo, que transcende tudo o que é imaginável da parte de um ser humano, é que nos ajuda a perceber a grandeza infinita do seu amor também a nosso favor, que nada somos, afinal nada valemos. Com um momento, um ato de inspiração, entramos na vida, com um ato de expiração dela saímos. Expirou, normalmente se diz. Nós somos criaturas passageiras e enquanto aqui estamos neste mundo, temos de facto, quando encontramos Jesus como nosso Senhor e Salvador e sustentador, nós temos de facto esta sagrada missão de servi-lo, de honrá-lo, de ser suas testemunhas. Quando nós, os pastores, quanto a nós, aliás, os pastores, ou estamos no ministério porque Deus nos chamou,
ou então não devemos estar nele. E estas palavras surgem de ter lido no Facebook algo mais ou menos assim da parte de alguém que tem responsabilidades no ministério. Que ser pastor não depende de uma chamada divina, é um desejo ardente que nos nasce na alma e no coração para o ser. É isso que diz 1 Timóteo: se alguém deseja o ministério, deseja o episcopado, a excelente obra deseja. Mas na essência não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. O ministério é de facto uma chamada divina. Em Hebreus 5:2, por exemplo, nós lemos: ninguém toma esta honra para si, senão quando chamado por Deus. Em Atos 20:28, nós lemos: atendei por vós e por todo, está a falar aos pastores, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É ele quem constitui, é ele quem chama. Ainda como lemos em Efésios 4:11, ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A educação teológica, estimados irmãos, que este mês se celebra nas nossas igrejas convencionais, é uma das principais razões da nossa cooperação. Uma educação que seja sã, biblicamente fundada e fundamentada. E é por isso que nós celebramos este dia com oração, com gratidão e ao mesmo tempo com súplicas para que o Senhor levante mais obreiros para a sua seara. De facto, nós sentimos quão grande é a obra de Deus na vida de um crente, que do mais humilde e simples o transforma numa testemunha para ser fiel e anunciar a boa nova e passar a outros aquilo que Deus fez na sua vida. E como Deus também chama a alguns para poderem realizar na integridade do seu tempo este ministério. É tocante o testemunho de transformação, por exemplo, de John MacArthur, um nome que porventura a muitos não é estranho, quando especialmente ele ainda estava no seminário. Já foi há muitos anos, está atualmente com 83 anos de idade, ainda a pastorear uma igreja de 10 mil membros, como chanceler de um seminário e de uma universidade, com ministério pelo mundo inteiro, através da rádio, que é qualquer coisa de espantosamente grande para a glória do nosso Deus. Diz ele, no testemunho de si mesmo, em determinado momento, que quando estava no seminário, era normal que os alunos tivessem, pelo menos uma vez por ano, uma oportunidade para pregarem na capela da escola, pelo menos uma vez. O deão daquela escola era o grande professor Feinberg, o diretor. Este homem estudou 14 anos, era judeu, e estudou 14 anos para ser rabino. E ao fim de 14 anos, ele converteu-se a Cristo. A sua vida foi completamente transformada pelo poder de Espírito. Ele é um homem de grande saber.
fala mais de 30 línguas. Isso é qualquer coisa de espantoso. E diz-nos a certa altura que, para conhecer melhor a teologia reformada holandesa, estudou sozinho o holandês. Sozinho. Um homem que era grandemente temor a Deus, tinha grande temor a Deus. Ele dá testemunho de ter de ler a Bíblia inteira 4 vezes por ano. 4 vezes por ano, a Bíblia inteira. E, de facto, este homem, como mentor daquela grande, numa universidade, numa escola superior de teologia, como era a de Biola, na Califórnia, nessa altura, deu a MacArthur, como aluno ainda, um texto para ele pregar. E indicou-lhe: tu vais pregar sobre 2 Samuel, capítulo 7. O grande texto da aliança davídica. Davi deseja construir um templo ao Senhor e Natã começa por encorajá-lo a fazê-lo, mas depois Deus fala com o seu profeta e ele transmite uma mensagem um tanto diferente a Davi, que a construção vai realizar-se, mas não na sua vida, pelas razões que depois aponta. Vai ser o seu filho Salomão a construir essa obra. Então, MacArthur, seminarista, pregou sobre este texto e chegou ao fim muito feliz, muito satisfeito, encorajado com o que havia acontecido. Um trabalho de muito estudo, uma estrutura da mensagem fabulosa, com um princípio e fim brilhantes, em que ele apelava, etc, etc. E no fim, naturalmente, ele ficou, sobretudo, à espera de ouvir alguma palavra de encorajamento do grande professor Feinberg. E foram passando por ele, felicitando, etc, etc. Feinberg, entretanto, chegou, sem voltar para ele, sem dizer uma palavra, passou-lhe uma folha de papel, apenas com esta frase: você não entendeu o sentido do texto. Você não entendeu o sentido do texto. E este é o pior erro que um pregador pode cometer. Chamou-o dias depois ao seu gabinete. Como é que tu pudeste, diz ele, cometer um erro destes? O texto sobre que pregaste apresenta a aliança davídica, culminando no Messias e em seu reino glorioso. E tu falaste sobre, cito, não presumir sobre Deus nas nossas escolhas pessoais do dia a dia. Afinal, o que é que a tua mensagem tem a ver com o texto? Nada. Absolutamente nada. Arrasado, MacArthur aprendeu a grande lição da sua vida e tornou-se um dos maiores expositores da palavra de Deus ao longo de mais de meio século. Cumpre 50 anos de ministério, 53 anos de ministério, aliás, foi hospitalizado no fim do ano, teve um problema cardíaco bastante sério e está ainda em repouso e é capaz de só voltar ao púlpito. Ele dirigiu o culto. A igreja dele tem para 10 mil pessoas, 5 de cada vez, tem um culto primeiro, metade vai para o culto, cerca de 5 mil pessoas, outra metade vai para a escola bíblica no mesmo tempo, e no tempo seguinte, a partir às 8h30 este culto, às 11 o outro, às 11 invertem-se as posições, quem estava na escola bíblica vai para o culto, quem estava no culto vai para a escola bíblica. Mas ele só conseguiu pregar a primeira vez e mal conseguiu chegar ao fim, já não conseguiu pregar a segunda. Queridos irmãos, este homem escreveu um dos grandes comentários do Novo Testamento, em 33 volumes. E tem sido uma bênção e uma inspiração para milhares de milhares, se não milhões de milhões. Se os irmãos abrirem no
YouTube de John MacArthur, verificarão que normalmente as suas mensagens acabam por ser lidas ou ouvidas mais de 1 milhão de vezes. Isto é efetivamente admirável. Ora, MacArthur, cilindrado com tal apreciação do mestre, jamais esqueceu a lição e aconselha: nunca perca o ponto central da mensagem. O sentido e significado que o autor pretendeu dar por ele e pretendeu comunicar ao povo. Se você não entender o sentido verdadeiro daquilo que Deus disse e o alcance das suas palavras, você não está a pregar a palavra de Deus. E foi assim que MacArthur se fez o homem que tem sido. O nosso texto bíblico, irmãos, e vamos lê-lo, Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Nosso texto bíblico sublinha uma transição significativa no ministério do Senhor Jesus. E vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos irmãos, tal é a força desta mensagem que o Senhor nos transmite. Até aqui, os discípulos limitavam-se à função de meros ouvintes e aprendentes do Senhor Jesus. Aprendiam com o Mestre, enquanto ele ensinava, enquanto ele pregava o Evangelho, enquanto ele curava os enfermos. A partir daí, iniciavam a sua vida ativa, a começar pela oração. E o primeiro mandato de ação imediata que o Senhor dirige aos seus discípulos, efetivamente, é este: é a oração. Como diz a parte final deste texto: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros, obreiros para a sua seara. O que é que o Senhor Jesus fazia? Diz-nos aqui o texto. O texto pode dividir-se pelo menos em 3 partes. E primeiro fala-nos do que Jesus fazia, no versículo 35. Depois do que Jesus via e sentia. E finalmente do que Jesus disse aos discípulos e dele esperava que fizessem. E é tremenda a verdade expressa nesse texto. Vamos percorrê-lo rapidamente. Diz assim: e percorria e caminhava Jesus por todas as cidades e povoados. Estamos na Galileia, o Senhor Jesus está na Galileia. Percorria todas as cidades e aldeias da Galileia. O grande historiador Joséfo, judeu, Joséfo, quase contemporâneo dessa época, Joséfo diz sobre este texto que a Galileia, nessa altura, que era a área da ampla Palestina mais helenizada e também mais habitada, que havia cerca de 200 cidades e povoados na Galileia nesse tempo. E diz mais que viveriam, por essa altura, mais de 3 milhões de pessoas na Galileia. A grande ênfase do ministério do Senhor Jesus é na Galileia. E percorria
não diz algumas, mas diz todas as cidades e povoações da Galileia, anunciando o Evangelho, ensinando, proclamando e realizando milagres. Ensinava onde? Naturalmente que nas sinagogas. As sinagogas, pois nós sabemos que para haver uma sinagoga bastaria haver 10 homens, chefes de família, quer dizer, 10 famílias, para se construir uma sinagoga, que se reunia aos sábados, mas também no segundo e quinto dia da semana, para o estudo bíblico. Mas, sobretudo, se reunia aos sábados para a leitura e a exposição da palavra. E tantas vezes o Senhor Jesus usou da palavra nestas sinagogas. E o Lucas capítulo 4 diz-nos, inclusivamente, que lhe foi dada a palavra e ele abriu o profeta Isaías e expôs o texto. Que bom seria ter estado lá para o ouvir. Ensinava nas sinagogas. Portanto, a parte fulcral era o ensino da palavra. Naturalmente que as escrituras do Velho Testamento, com a sua dimensão e projeção profética, e pregava o Evangelho do Reino de Deus, quer dizer, e sobre esses mesmos textos da palavra, ele pregava o Novo Testamento, ele pregava o Evangelho, ele pregava a Boa Nova, ele pregava o Reino de Deus, o Evangelho do Reino, e curava todas as doenças e enfermidades. Nós temos apenas um leve sinal desta obra maravilhosa do Senhor Jesus nos relatos dos Evangelhos. Quer dizer, todo o seu ministério, o seu ensino e a sua pregação eram credibilizados, eram autenticados pelo caráter sobrenatural de Jesus, que sendo homem era Deus e tinha uma autoridade soberana que era reconhecida como tal. E foi assim que ele foi naturalmente servindo o Pai e cumprindo a missão que o Senhor lhe deu aqui na terra. O que Jesus fazia, o que Jesus via e sentia. No versículo 36 começa a dizer-se-nos, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E esta palavra tem uma força tremenda na língua original, compadeceu-se delas. O Filho de Deus a exercitar emocionalmente a compaixão por aqueles que estavam à sua volta e que dia a dia ia estando em contacto para lhes anunciar a boa nova da salvação. Pois, vendo as multidões, a coisa que mais o impressionou foi a condição delas. Compadeceu-se delas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e exaustas. E reparem nesta primeira expressão a seguir, como ovelhas que não têm pastor. Então, o que é que Jesus disse aos discípulos e deles esperava? Uma afirmação de facto, nós devemos registar. A seara, na verdade, é grande, mas os ceifeiros são poucos. São poucos ainda hoje, estimados irmãos, os obreiros, e me parece que andamos um tanto adormecidos. O nosso seminário tem cerca de 100 alunos, mas muito poucos são os chamados de Deus para o ministério da palavra. Em 1957, eram 15 as igrejas batistas na Convenção Batista Portuguesa. 15. Até o ano de 2000, mais de 50 novas igrejas foram a ela acrescentadas.
e mais de 70 novos pastores e líderes se consagraram e espalharam por Portugal e o mundo. Portugal, naturalmente, sobretudo, mas Angola, Moçambique, o Brasil, a América, o Canadá e até a Tailândia. Queridos irmãos e irmãs, a obra do Senhor estava a fazer-se e havia efetivamente uma consciência vívida da missão das igrejas. Além disso, as igrejas adquiriram mais de uma dezena de novos templos, por exemplo, o de Queluz, o do Cacém, o da Terceira Igreja. Mas muitos outros, desde o norte até o Algarve. Reconstruídos uns, de raiz outros. A própria Igreja da Lapa foi oferecido o templo àquela igreja, que era a segunda, que é a segunda de Lisboa. Comprou-se o património do seminário e garantiram-se apoios para a aquisição da sede da convenção. Refulgiram a Livraria Batista e o Centro de Comunicações. Expandiram-se as missões nacionais e mundiais e dezenas de novas igrejas se formaram. Alguns dos nossos melhores passaram por Angola e Moçambique como missionários e depois vieram a ser pastores aqui, após o retorno, após a Revolução. Estimados irmãos, 2 meses após a Revolução de Abril, apesar da confusão, e era muita, reunimos a maior parte dos batistas portugueses num amplo campo de desporto em Coimbra, com centenas de autocarros vindos de todo o país. E no auge dessa revolução, marcámos a nossa posição cristã e anunciámos o Evangelho da Esperança. Os jovens do Departamento da Juventude reuniam-se, 1.000 e mais de 1.000 jovens, no seu dia nacional, que era o 1º de maio, em amplas salas de teatro, como Abrantes e Águeda, e em estádios como o de Coimbra, e campos universitários como o de Coimbra também. O que nos falta hoje? Sim, o que nos falta hoje, irmãos? Apesar do muito que se tem feito, o que é que hoje nos falta ainda? Mais oração, com certeza. E essa é a palavra do Senhor Jesus. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande obreiros para a sua seara. Que qualquer erro, não estou a entender. Tudo bem. É o Siri que quer entrar. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros, mais obreiros para a sua seara. Essa é a exortação imperativa deste texto bíblico, afinal. E nós aguardamos e registamos em nossos corações. O nosso seminário está cheio, mas não de vocacionados para o ministério. Faltam os obreiros. Os jovens não se sentem motivados a seguir o ministério pastoral, ou então não estão a ser chamados. Por quê? Falta-nos um movimento sobrenatural do Espírito Santo. E por isso o Senhor Jesus, como disse nessa altura e continua a dizer hoje, e nos exorta a agir. Roguemos, pois, ao Senhor da seara, que levante obreiros para a sua seara. A seara está branca para a ceifa e a urgência é grande, pois a vinda do Rei
e a instauração final do seu reino estão à porta. É impressionante o que está a acontecer, irmãos, agora mesmo, em algumas universidades americanas, a começar por Asbury. Multidões de jovens estão a reunir-se 24 horas por dia, já quase há 11 dias consecutivos. Isto tudo começou na quarta-feira da outra semana, no culto de oração na capela do seminário, quando muitos alunos pediram autorização para continuar lá a orar. E nunca mais parou, nestes quase 11 dias, noite e dia, 24 horas por dia, e várias outras universidades estão a acompanhar este mesmo percurso. Queridos irmãos, alguma coisa Deus está a querer fazer no meio do seu povo. E nós não sabemos, porque há sempre oportunismos para tirar disto proveito. Mas até agora, eles limitam-se a estar em oração e a cantar louvores a Deus, mais nada. E naturalmente que o Espírito Santo está a agir. Assim como ele quer agir em outras cidades, em outros países, no mundo inteiro. Rogai ao Senhor da Seara que manda ceifeiros para a sua seara. Multidões de jovens estão a voltar-se para Cristo. Muitas vezes aquelas reuniões estão a ser intercortadas por jovens que vão à frente e confessam publicamente os seus pecados e pedem perdão a Deus e regressam ao Evangelho que tinham abandonado. Ouvi no outro dia uma live entre o pastor Tim Keller e um outro colega em que ele dizia, e me perturbou, porque é um dos países mais religiosos do mundo, a América, mas dizia ele, entre 80% e 90% dos membros das igrejas são cristãos nominais. A América precisa de avivamento. Portugal precisa de avivamento. O mundo precisa de avivamento. E há sinais que o Espírito Santo está a agir. Queridos irmãos, que Deus possa ajudar-nos, de facto, a temê-lo, a adorá-lo, a glorificá-lo, a dar-lhe honra e glória em todas as circunstâncias e a levar a sério este mesmo desafio que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Reparemos, irmãos, 100 pianos diferentes, afinados pelo mesmo diapasão, estão automaticamente afinados uns com os outros. Mas não é por estarem afinados uns com os outros que eles tocam em harmonia. É por terem sido afinados pelo mesmo diapasão, pelo mesmo padrão de harmonia, com o padrão ao qual se devem submeter individualmente. E isto, palavras de Tozer, um grande servo de Deus de décadas, muitas décadas atrás, nos move o coração. Sendo nós individualmente um piano e estando todos unidos em harmonia, o estaremos, não porque estamos ligados ou unidos ou nos encontramos no mesmo lugar para adorar o Senhor, mas porque estamos a obedecer ao mesmo diapasão, ao mesmo padrão. O que faz a nossa unidade não é a nossa comunhão fraternal, essa é uma bênção, é um resultado disso mesmo. O que faz a nossa unidade e a nossa comunhão, ou não,
é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o diapasão, é o padrão. Queridos irmãos, nada temos para nos orgulhar, absolutamente nada. Podemos sentir-nos a melhor ou não igreja do mundo. Podemos alegrar-nos por estarmos todos unidos e firmes no Senhor Jesus. Mas essa não é a regra para vivermos em harmonia. E às vezes há bocas que surgem por aí que onde há 2 batistas há 3 opiniões. Queridos irmãos, isto é para rir, mas também é para chorar. Nós precisamos estar todos unidos. Não porque a nossa unidade dependa uns dos outros ou do pregador. Essa é a bênção que Deus vai usando para tal efeito também. Mas porque nós estamos todos ligados ao mesmo padrão, estamos a ser afinados pelo mesmo diapasão. Aí estamos todos unidos, em harmonia, e ela é indissolúvel. Que Deus nos ensine a orar pelo nosso seminário, para que ele seja com fidelidade o padrão, sempre fiel às suas origens e razão de ser. E que a verdade do Evangelho de Cristo seja em tudo o diapasão, o padrão, a norma que rege toda a estrutura da nossa cooperação em harmonia. Que Deus nos abençoe. Que Deus seja conosco. Vamos orar. Ó Pai Santo, quem somos nós sem Ti? O que somos nós como igreja sem a Tua palavra? O que somos nós sem o Senhor da palavra, que és Tu e o Senhor Jesus Cristo? E que missão tão gloriosa de sermos Teus cooperadores para a edificação do Teu reino aqui na terra e todos nos prepararmos para o Teu reino eterno e estarmos todos contigo na glória a celebrar-te, a exaltar-te, a glorificar-te como Deus, como Senhor. Tu és o Deus e o Senhor do universo, Tu és o Deus e o Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque só seremos grandes se contemplarmos cada dia a Tua grandeza, majestade e glória, e a tal ponto nos deleitarmos nela que nos sintamos nada, ou pouco mais que nada. E se alguma coisa ainda somos, é pela Tua maravilhosa graça. Pai Santo, envia obreiros para a Tua seara. E seara aqui é colheita também. A Almeida 21 assim traduz. E é um facto. Nós precisamos de anunciar a boa nova porque o juízo está próximo. E essa palavra também é de juízo e de juízo final. Mas nós ansiamos por ver os nossos queridos, os nossos amigos, os nossos irmãos, todos unidos em Cristo, para entrarmos finalmente na mesma glória. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que tudo te pedimos, tudo te agradecemos. Amém. Tem a palavra.